Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal Caramelo. Que bom receber a sua visita. Se você gostar do vídeo, curta, compartilhe, inscreva-se para ser avisada, para ser avisado quando sair um vídeo novo. Combinado? Então vamos para o papo de hoje. Olha, talvez você tenha visto dois episódios que foram muito divulgados no Brasil inteiro, e suponho até que fora do Brasil, dado o contexto e dado o deslocamento desses comportamentos de uma realidade, no mínimo respeitosa com as pessoas e com o momento em que vivemos, eu estou me referindo a um episódio no Rio de Janeiro e, mais recentemente ainda, um episódio na cidade de Santos. No episódio do Rio de Janeiro, um marido com a sua esposa distratam um funcionário público que estava fazendo o seu papel de fiscalização e, resumo da ópera, eles dizem que por conta do moço ser engenheiro, ele é melhor que aquele fiscal que estava fazendo o seu trabalho. A frase clássica, cidadão não, engenheiro civil, melhor que você. Então isso vai ficar, infelizmente, marcado na nossa história como mais um capítulo medonho, tosco, triste, apequenado da nossa convivência. Passa o tempo, não muito tempo, e num contexto muito parecido, agora na cidade de Santos, no litoral de São Paulo, um desembargador é abordado por representantes da Guarda Civil da cidade de Santos, porque esse desembargador estava caminhando pela orla sem a máscara. É prevista em decreto a utilização da máscara, mediante a aplicação de multa, caso a pessoa não esteja usando a máscara. Então eu não vou me ater aos detalhes do episódio, porque bem provavelmente você assistiu a isso. E se não assistiu a isso, é muito fácil encontrar. O fato é que o desembargador ele diz uma série de impropérios ao guarda civil que estava fazendo o seu trabalho de forma muito correta, de forma muito tranquila, e por inúmeras vezes o desembargador, uma das figuras que mais recebe dinheiro público no Brasil, em termos de salários e outros elementos que compõem os seus rendimentos. Vá procurar quanto ganha em média um desembargador ou uma desembargadora no Brasil. É constrangedor. Não satisfeito com os impropérios ditos ao guarda civil, ao se dirigir a alguém ao telefone, se não me engano alguém com o cargo de secretariado do município de Santos, o desembargador se refere ao guarda civil como um analfabeto. O ponto aí não é nem se a pessoa que estava na frente do desembargador era analfabeta, literal ou não, ou seja, se sabia ou não escrever. No caso, não, porque a pessoa sabia ler e escrever. A tentativa do desembargador era de apequenar, de humilhar, de diminuir o lugar do outro. E isso fica tão evidente que notícias posteriores mostraram o constrangimento da família daquele guarda civil, atacado moralmente por esse sujeito que se coloca num lugar tão distante das pessoas que para ele são as pessoas comuns, enquanto ele provavelmente se entende em outro lugar. O constrangimento da família do guarda é tocante. Assim como no episódio do Rio de Janeiro, assistir a essa cena e assistir a esse comportamento desse desembargador embrulha o estômago de qualquer pessoa que tem alguma vontade de desenvolvimento de habilidades socioemocionais, que tem alguma vontade de melhorar a sua capacidade de convivência, de relacionamento interpessoal, especialmente com aquelas pessoas que não são suas filhas, seus filhos, suas mães, seus pais, ou amigos, pessoas próximas, familiares e, posso dizer, pessoas com um relacionamento afetivo. Quanto menos a gente conhece alguém, mais a gente tem a chance de mostrar efetivamente o quanto estamos preparados ou não para a convivência com qualquer pessoa, para além desses vínculos conjugais, afetivos e outros dessa natureza mais íntima. Agora, um ponto central para mim quando eu assistia àqueles episódios foi ver pessoas absolutamente inseguras, pessoas com medo, pessoas que se valem de palavras duras, de tentativas de apequenamento do outro, provavelmente para esconder o que para mim fica evidente, e aí a minha forma de olhar para isso, a sua insegurança com a sua própria existência. A necessidade de diminuir o outro
para se sentir bem, mostra o medo que se tem do tamanho do outro. Porque se eu apequeno a outra pessoa, aumenta a chance de eu me sentir grande. É um tanto quanto óbvio dizer isso. Mas passada a raiva que eu senti, e confesso que senti, passado o constrangimento de ver aquelas cenas, passada a vontade de olhar para essas pessoas e dizer poucas e boas, depois me vem esse entendimento, essa sensação, essa percepção de que essas pessoas têm muito medo de que o mundo descubra como elas são frágeis, como elas são inseguras, como elas são imaturas em se tratando do seu próprio valor. Do que essas pessoas têm medo? Do que aquelas pessoas naquelas cenas estavam com medo? Por que elas precisaram se dirigir àquelas pessoas que estavam trabalhando, fazendo o que era necessário, o que era lei, e o que era, inclusive, o mais sensato, uma vez que nós estamos no meio de uma pandemia e todas as medidas para preservar a convivência, o distanciamento, a higienização são essenciais para todas as pessoas. Mas do que essas pessoas têm medo? E também assistindo a esses episódios, refletindo sobre esses episódios, eu me peguei trazendo o assunto para minha própria morada, para mim mesmo. Quantas vezes eu fui essas pessoas? Quantas vezes eu recebi o impacto violento de pessoas desse tipo? Porque isso não acontece só com as pessoas que a gente vê na internet ou na televisão. Se a gente observar a nossa caminhada, a nossa jornada pelo mundo, os nossos encontros, a forma como a gente afeta o mundo e as pessoas, e a forma como o mundo e as pessoas nos afetam, quantas vezes nós somos aquelas pessoas que por medo, que por receio do outro achar que nós não temos poder, pela necessidade de provar o quanto de poder nós temos, muitas vezes por uma atitude de cabeçadurismo, sabe? Essa ideia da cabeça dura, que não dá o braço a torcer, que não leva desaforo para casa. Quantas vezes a gente se valeu de recursos violentos, de alguma forma, para camuflar alguma insegurança, alguma necessidade de provar para aquela pessoa o quanto você tem poder, o quanto você merece ser tratado como alguém que tem poder, ou seja, o quanto a gente precisa da aprovação, da chancela do outro para a gente se sentir bem com a gente mesmo. E num exercício muito sincero, só não vou dizer absolutamente sincero, porque daí seria uma arrogância, uma petulância, porque é bem provável que eu estou influenciado por uma série de questões, inclusive alguns medos, ao me dirigir com sinceridade aqui a você que assiste, mas num esforço de sinceridade, eu posso dizer que muitas vezes fui violento, fui agressivo, fui petulante, fui arrogante, precisei, tentei e muitas vezes consegui diminuir o lugar do outro para me sentir um pouco mais poderoso. Fazendo essas reflexões, fica possível compreender cada vez mais a quais valores eu quero ser fiel. A quais valores eu quero empenhar a minha fidelidade? Quando eu falo de valores, eu falo de princípios humanos. Eu falo dessas inspirações que vão servindo para que eu possa escolher entre A, B ou C. Tanto no que diz respeito às escolhas da minha vida individual, da forma como eu vivo a vida, pensando na minha existência, mas também a forma como eu lido com os outros. Em quais valores eu me inspiro? Ou seja, a quais valores eu sou fiel quando eu existo, quando eu ajo no mundo. Então, para mim, aparece aqui uma questão que coloca para dialogar o medo e a fidelidade. Ou seja, muitas vezes por medo eu preciso atacar o outro, mas ao atacar o outro, quais valores eu estou desrespeitando? Quais valores eu estou traindo? Portanto, abandonando a fidelidade, pensando num processo de autodesenvolvimento. Essas experiências, por piores que sejam, quem sabe a gente consiga tirar algo disso. Seja quando acontece com alguém longe da gente, que a gente olha e fala, nossa, que vergonha alheia. Ou quando acontece com a gente mesmo, e aí talvez de forma mais potente, mais visceral, a gente possa extrair disso esse aprendizado. Do que eu estava com medo? Que espécie de medo é esse que me fez trair valores que eu considero importantes para o meu desenvolvimento? E é claro que aqui eu estou assumindo que para mim, para você, para as pessoas que querem buscar uma boa convivência, há valores que são importantes que sejam honrados, que não sejam traídos.
como valores ligados ao respeito, à empatia, ou seja, valores que fazem com que a gente se preserve, mas para se preservar, não faça da alma, do sentimento, do pescoço, do coração alheio a nossa escada para que a gente possa voltar em segurança para nossa torre de marfim e lá sentir bem-estar subjetivo, tendo deixado um rastro de destruição por onde e por quais coletivos eu tenha passado. Proponho então essa conversa a nós, que ela seja feita conosco mesmos, que ela seja feita com a mediação de alguém, com competência, para nos apoiar profissionalmente, se for o caso, que isso seja feito com os nossos relacionamentos interpessoais, de uma forma que a gente vai aprendendo junto com o nosso cônjuge, com os nossos pais e mães, com os nossos filhos e filhas, amigos mais próximos, colegas de trabalho, lideranças e subordinados que estão conosco nas jornadas profissionais. Nada é tão simples quanto falar num vídeo aqui na internet. No entanto, se a gente sempre coloca essa marca de complexidade e que a gente não pode atingir, fica muito complicado, penso eu, a gente escapar daquilo que gera sentimentos negativos e atitudes negativas, como por exemplo eu disse o medo, e avançar em direção à fidelidade, a valores que quando a gente discursa aparecem muito como valores importantes para a gente. Como eu disse aqui, valores relacionados ao autorrespeito, mas também ao respeito a quem não sou eu, ao respeito à diferença, ou seja, tudo aquilo que não sou eu. Existe um mergulho enorme para dentro a ser feito, para que a gente possa olhar para dentro, essa visão para dentro, com o apoio de profissionais, com o apoio de várias frentes possíveis, com muita conversa consigo mesmo, conversa com pessoas próximas, mas especialmente uma vontade, uma decisão de jogar um olhar sincero e inteligente sobre a nossa própria caminhada, para reconhecer esses momentos de aprendizado, para quem sabe reconfigurar ao longo do tempo, para quem sabe ampliar a nossa capacidade de identificar de forma cada vez mais rápida, de preferência rápido o suficiente para não cometer esses atos violentos, como aqueles que eu citei nos vídeos que apareceram nas manchetes, e também nas nossas atitudes cotidianas, que a gente pode pegar uma semana da nossa vida e provavelmente vai ser difícil a gente não encontrar um episódio em que a gente foi ou a pessoa que agrediu ou a pessoa que foi agredida por alguém da nossa convivência mais próxima ou em algum episódio da vida coletiva. E também, junto com esse mergulho para dentro, tem o que a gente faz do dentro para fora. E aqui eu quero falar o trabalho maravilhoso, um trabalho enorme, de muito fôlego, de Marshall Rosenberg, um trabalho de comunicação não violenta. Ele tem um livro com esse mesmo título, Comunicação Não Violenta. E nesse livro você vai encontrar uma série de apontamentos, de sugestões, de provocações, de reflexões. Marshall Rosenberg nos desafia a pensar o que a gente quer quando a gente se comunica com o outro. O que estimula, o que motiva a nossa comunicação? Sem querer trazer aqui neste vídeo mais detalhes, aprofundamentos sobre essa obra que é tão grande e serão necessários muitos vídeos para arranhar a superfície da obra desse cara tão legal e tão inteligente e tão necessário. Um dos pontos que me chamaram muita atenção foi quando ele disse que quando a gente comunica, é fundamental que a gente manifeste o que a gente está sentindo e o que a gente está precisando. Quais são os sentimentos que estão envolvidos naquela nossa fala, naquele nosso endereçamento de uma conversa com uma pessoa, o que a gente está sentindo e o que a gente está precisando da outra pessoa. De uma forma bastante explícita, de uma forma bastante transparente, na medida do possível da transparência. Segundo ele, quanto mais competência da nossa parte em dizer para as pessoas o que a gente está sentindo e o que a gente está precisando, mais chance a gente tem de estabelecer uma comunicação que não é pautada pelo ataque e pela defesa, pelo medo e pela violência, pela necessidade de diminuir o outro para me sentir mais seguro. A vontade é fazer uma transição deste universo para um universo onde eu consiga dizer para as pessoas o como eu estou me sentindo, que eu consiga dizer para as pessoas como eu estou me sentindo e o que eu estou precisando naquela relação para que eu me sinta melhor. Até mesmo para oferecer ao outro o que a outra pessoa necessita também. Porque, como estamos falando de uma relação,
há de se supor que há espaço para outra pessoa também dizer como se sente e o que precisa. Essa volta toda que eu fiz aqui é para nos lembrar que é um trabalho cotidiano. E isso traz áreas de um esforço enorme, sim, mas também traz possibilidades inesgotáveis. Porque enquanto caminhamos por aí, enquanto temos gente por perto, temos oportunidades de exercitar um pouco mais a comunicação não violenta, de compreender um pouco mais o que nos põe tanto medo no relacionamento com as pessoas, a ponto de me fazer violentar a outra pessoa, diminuir, apequenar a outra pessoa. Que a gente mantenha a vontade de buscar aproveitar as oportunidades do miúdo da vida, os relacionamentos interpessoais que existem, os momentos com a gente mesmo, para que a gente possa, a partir dessas experiências vividas, aprimorar cada vez mais a nossa capacidade de compreender os nossos medos, a nossa capacidade de reconhecer, afirmar e defender com fidelidade os valores que a gente quer como orientadores, como norteadores da nossa caminhada e do nosso autodesenvolvimento, e que a gente tenha com quem conversar a respeito disso. Aqui neste canal eu quero falar muito sobre comunicação, falar muito sobre bem-estar subjetivo e, portanto, a chance de bem-estar coletivo. Porque de verdade, com uma frase que pode ser clichê, mas que me toca de alguma forma, é muito difícil a gente dar o que não tem por muito tempo, com qualidade. Então, conte comigo, e eu conto contigo, para que neste canal, nesse espaço, a gente abrir esse diálogo sobre a possibilidade de bons encontros, a partir do saber mais de mim mesmo, a partir do saber mais do outro e das outras pessoas, e com isso saber mais sobre as coisas do mundo, com a noção de que as coisas do mundo, as coisas do outro e as coisas de mim mesmo estão em trânsito, e que eu mantenha a mente aberta para poder identificar e fazer os ajustes necessários, para que o medo abra espaço para a vontade, para a curiosidade, para o interesse em ser mais de mim, melhor de mim no mundo. Conto com a sua companhia aqui no canal Caramelo. Se você gostou, compartilha, convida mais gente para estar com a gente aqui. Que você tenha bons encontros no miúdo da vida. Um beijo e até o próximo vídeo.